Olá, caiu aqui o vídeo, daí eu vou continuar da onde eu parei, porque eu não tinha pretensão de terminar o vídeo, né, passado. Então eu vou fazer as partes, né? Essa é a continuação da parte anterior. Não sei em qual parte está, né? Para não perder o pensamento que eu estava tendo, contando a história da minha vida, no momento que cortou aqui o vídeo e parou, eu estava falando, vou começar da onde eu parei agora. Que daí eu saí da casa, daí abril de 2022, para as pessoas entenderem o que eu estou falando agora, tem que assistir o vídeo anterior. Eu vou colocar o mesmo título e colocar a parte que está. Daí as pessoas elas podem entender o que estou falando, porque não consegui fazer o vídeo inteiro, né? Que cortou aqui o vídeo e parou de gravar. Então, continuando. Daí, em 2022, em abril de 2022, eu fui para a rua. Daí eu virei morador de rua, em abril de 2022. Daí eu saí daqui de Franca, onde eu morava, há 12 anos com a minha mãe, que a minha mãe faleceu no ano retrasado, né, em 2021. E eu fiquei sozinho no mundo. Daí eu peguei, vendi as minhas coisinhas que eu tinha, né, computador, algumas outras coisas. Peguei 3.000 reais e fui pro Amazonas, né, morar lá na Floresta Amazônias, né. Lá na Floresta Amazônica, no meio do mato. Daí eu fui para lá em abril de 2022. Daí eu fui com a cara e a coragem, só com 3.000 reais eu fui para lá. Daí quando eu cheguei lá, eu cheguei zerado, né? Daí, dando uma resumida, daí em outros vídeos eu falo mais sobre o que aconteceu nessa aventura, né? Por isso que eu sou bem aventurado, né? De espírito, com E maiúsculo e espírito com E minúsculo, né? No caso, é meu espírito com E minúsculo, é bem aventurado, né? Daí eu fui para lá, né? Porque foi um chamado, né? Que Jesus mandou eu ir para lá, eu fui. Porque eu sou interditado pelo juiz, né? Que eu tenho problema de cabeça, né? Eu sou esquizofrênico, tenho mania de perseguição. Daí eu ouço as vozes, né? Assim que é as vozes de comando, né? Daí eu peguei e fui para lá morar lá com os índios, com os quilombolas, com os ribeirinhos. Eu fui lá. Eu já tinha pretensão de ir lá já há vários anos atrás, porque eu não queria mais ficar junto com o povo do mundo aqui das cidades grandes, né? Eu queria morar com os índios lá, daí eu fui para lá. Daí eu cheguei lá, fiquei andando no meio da floresta lá, sozinho, né? Fiquei perdido lá. Tomava chuva, passava fome. E quando eu tinha o último dinheiro, quando eu cheguei lá, que eu cheguei lá quase zerado, né? Daí eu fui indo nas cidades em voltas, né? De Manaus, que eu consegui chegar até Manaus e depois fui até lá em Roraima, que a capital é Boa Vista. A capital do Amazonas é Manaus, eu fui para Manaus, de ônibus e barco eu fui. De ônibus eu cheguei até Belém, lá no Pará, peguei o barco, o navio e fui para o Amazonas. Daí, quando eu cheguei lá em Manaus, eu fiquei andando em volta nas cidadezinhas. Eu pegava os ônibus e ia. Daí chegou numa cidade que chama Itacoatiara, se eu não me engano. Eu fui umas 2, 3 vezes para lá, porque ficava a 600 quilômetros de Manaus. E eu fui umas 2, 3 vezes quando eu ainda tinha dinheiro, que eu não sabia para onde ir, o que eu ia fazer. Eu fui lá assim,
com a cara e a coragem, assim, nem sabia como eu fiz para chegar lá. Eu não me lembro de muitas coisas, que eu tenho problema mental, mas eu fui parar lá dentro da selva amazônica lá. A onça pintada quase que me matou lá. Quase que me comeu vivo lá dentro lá. É verdade, não tô mentindo não, é sério, eu fui parar lá dentro lá. Tanto é que o juiz me interditou, né? Sou interditado agora, né? Por isso que eu tô morando numa casa, eu morava na rua aqui em Franca, na cidade de Franca, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Daí, quando eu tava andando lá dentro da selva, né? Eu andei 60 quilômetros com 4 mochilas, cheio de 500 CDs, bota anti-picada de cobra, que eu paguei R$ 3.000 há 20 anos atrás. Uma luva que vinha até aqui o cotovelo, que eu comprei, tudo importado, que eu tinha dinheiro, eu paguei também acho que uns R$ 3.000. Mas a luva, acho que tá até aqui agora, eu resgatei ela e a bota, tá aqui. Eu paguei R$ 3.000. A luva ela é tão forte que a picada da cobra mais venenosa do mundo não pega. Eu levei, não pega. Não pega o veneno. Se uma mamba negra, que é a cobra mais perigosa do mundo, é a mais veloz, e tem um veneno que eu já vi que mata um leão, eu vi na internet, ela tem mais de 4 metros de comprimento, ela corre 40 quilômetros por hora. Se uma cobra dessa me picasse lá no Amazonas e pegasse na luva, não ia acontecer nada. Eu levei a luva lá pro Amazonas. E levei uma perneira também, que eu paguei 1.500 também. Acho que eu fui com uns 9, 10 mil só com esses 3 equipamentos lá. 9, 10 mil reais. Então eu tava carregando 4 mochilas, mais as roupas, que não era muito, né? Mas eu levei umas roupas, deu 4 mochilas. Imagine eu andando pra lá e pra cá, lá no norte, lá. Eu fui em várias cidades lá. Eu fiquei uns meses lá. Não fiquei muito, mas eu fiquei uns dias assim, né? Mas eu fiquei lá dentro da floresta, eu dormia lá no meio do mato, tinha um monte de árvore, não tinha cobertura, tomava chuva, passava fome. Andei 60 quilômetros nessa estrada lá de Itacoatiara para voltar para sentido Manaus, carregando tudo isso. Demorou vários dias para andar esses 60 quilômetros. Daí algumas pessoas iam me ajudando no meio do caminho, mas eram poucas, assim. A maioria me desprezava, assim, eu pedia comida, assim, pelo amor de Deus, assim, fazia assim, né? Tipo, comida. E eu andando assim, água, né? Só fazia o gesto e eles viravam a cara, assim. O pessoal do norte, assim, eles são tudo... A maioria, tudo... Eles têm raiva do pessoal do sul aqui. Porque o sul é mais rico lá do que eles, né? Eles passam fome lá. Eu vi tudo isso. Eu tenho experiência lá. Se um dia acontecer uma coisa assim, fora do comum aqui, o governo da besta aqui em São Paulo, aqui no sul, sudeste aqui, e parar tudo, eu já sei ir pra lá. Eu vou pra lá e vou ficar lá escondido, lá no meio do mato. Lá eu conheço, já fui pra lá, eu fui até lá em cima, quase na linha do Equador. Lá eu fui em Roraima, na divisa com a Guiana Inglesa. Eu fui 2 vezes pra lá. Eu fiquei quando eu tava lá, eu fiquei 5 quilômetros da divisa da Guiana Inglesa com Roraima. Eu fui sequestrado lá na divisa lá por 6 homens e uma mulher. Depois eu conto essa história. Eu quero chegar nessa outra aqui que aconteceu comigo lá. Daí eu comecei a andar nessa estrada.
E daí eu ficava dormindo lá no meio do mato, lá, estendia as redes, porque lá eles dormem tudo de rede lá, né? E eu comprei uma rede do tamanho de uma criança, né? Então minha rede era curtinha, né? Depois que eu vi que tinha que comprar uma rede de adulto, né? Que quando eu andava no barco, eles dormem tudo de rede lá dentro do barco lá. E daí eu comecei a pegar os costumes deles lá. Comecei a amarrar a rede nas árvores, daí eu dormia na rede, assim. Mas podia vir as cobras me picar. Eu dormia no meio do mato, assim. Daí teve dois acontecimentos que eu vou falar agora a respeito aqui, que nós estávamos lendo Mateus capítulo 6, versículo 5, falando dessa questão que os hipócritas nas igrejas, nos templos, nas sinagogas, eles ficam rezando de pé, né? Orando de pé, né? E aconteceu isso comigo, né? Só que foi assim, foi numa igreja cristã, ela era evangélica, protestante. Não sei se era Deus é amor, porque lá tem várias, lá tem muitas nas comunidades, igreja evangélica lá, protestante. Não sei qual que era, foram duas. A primeira me tratou muito mal quando eu cheguei lá. Eu fui lá no culto e eu lembrei dessa passagem aqui. Eu lembrei que existia essa passagem, que eu não lia a Bíblia, mas eu lembrei que tinha. Daí, quando eu estava no culto, nessa primeira igreja, num ramal lá, porque eles chamam as estradas, as comunidades, tudo de ramal, né? Quando eu estava num ramal lá, andando, dois homens me deu assim comida, me deu água, ia deixar eu ficar dormindo lá num barraco lá. Só que eles tinham 12, mais 10 irmãos. E a família deles e o pessoal lá da comunidade, né? Era tudo conhecido. Daí à noite, quando eu cheguei lá, eles me deram uma hospedagem assim, esses dois irmãos. Teve o culto, daí eles me chamaram para ir lá porque depois ia ter a comida, né? A janta, né? Eu peguei e fui com eles, né? Com os dois irmãos, com um dos dois. Daí quando chegou lá, eu não sabia que os outros irmãos estavam tudo lá dentro da igreja também. Daí começou o culto. Daí como eu não estava acostumado e eu tinha visto, eu já sabia que existia esse versículo 5 aqui falando dos hipócritas que fica orando de pé nas sinagogas, eu fiz uma relação com o que estava acontecendo lá, porque toda hora o pastor mandava as pessoas sentar e levantar. Daí ficava aquele senta e levanta, senta e levanta. Ah, daí eu peguei e fiquei sentado, né? O tempo todo. Porque eu já tinha isso na minha mente, porque antes eu ficava vendo vídeo na internet falando de religião, mas eu não tinha uma religião específica, né? Eu ficava vendo todas as religiões, né? E estava mais alinhado com a religião evangélica, mas assim, eu tinha outros pensamentos diferentes, né? Como eu tenho hoje também, mas agora, pelo menos, eu passei 4 anos lendo a Bíblia, né? Só a Bíblia, né? Por isso que eu sou evangélico real, assumido, né? Eu me tornei rei. Daí para chegar agora nesta conclusão, o que aconteceu? Esses 10 irmãos dos dois que me ajudaram, que eram bons, aconteceu mais ou menos igual que aconteceu no caso do José do Egito. Os outros 10 irmãos lá me trataram mal só porque eu não estava fazendo o que todo mundo estava fazendo. Tá vendo? Eles estavam querendo me impor uma condição que era obrigatório, porque eu não fiz, daí eles começaram a me tratar mal, esses 10 irmãos lá, dos outros 2 irmãos que era bom. Igualzinho o que aconteceu com José do Egito. Agora eu não vou pegar as passagens do José do Egito,
para ficar contando a história do José do Egito, mas foi igual. O que aconteceu com o José do Egito aconteceu comigo, como eu venho falando. Tudo o que aconteceu com os homens da antiguidade, que eram os homens bons de coração, que eram puros, que viam o Deus verdadeiro espiritualmente, o Deus todo-poderoso, o Deus do exército, aconteceu comigo também. Por isso que hoje eu sou rei, profeta, sacerdote e mestre da palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus com D maiúsculo. E aconteceu comigo lá isso daí. Eu fui lá na igreja, eu sei que era uma igreja evangélica, porque eles tinham toda a aparência de evangélico. Daí, esses 10 me tratou mal. Daí depois eu nem quis comer, porque eu fiquei num estado, porque eu já estava com fome, cansado, já tinha andado o dia inteiro. E daí eu acho que eu nem comi, eu nem me lembro. Eu só sei que eu voltei com um dos irmãos, dos 2 irmãos bons. Eles tinham até o nome dos personagens da Bíblia. Davi, qual outro nome? Esqueci agora. Davi, esses nomes, esses 2 irmãos tinham, né? E daí, o que aconteceu? Eu voltei, daí eu fui lá dormir na barraca. Cheio de pernilongo, lugar escuro, o chão de terra, barraco de madeira. Nossa, daí eu dormi lá, porque eu pensei que eu ia ficar junto com os 2 irmãos, morar lá. Parece que eles iam me ajudar. Eles estavam, parece que bem estabelecidos, que um deles era fazendeiro. Acho que tinha bastante posse ali, tinha gado. Daí, e ele viu que eu tava com 500 DVD falando sobre plantação, agricultura. Se interessou até por uns 3 DVDs lá que ele queria ver. Porque lá dentro do Amazonas não é igual aqui, que tem Mercado Livre, que tem... Naquela época acho que nem tinha esse negócio de Shopee Express aí, nem tinha. Lá eles não têm, então quando eles viram os DVD, eles acharam legal, né? Que eu tinha os DVD de cursos, né? Falando sobre agricultura, essas coisas, né? Que eu fui lá com o intuito de entrar numa comunidade e trabalhar junto com eles, fazer um mutirão, plantar, comer comida boa, comida da terra, da roça. Se bem que lá eles sabem fazer tudo isso, mas eles não têm assim um estudo, uma educação mais avançada nessa parte de ensino agroecológico, né? E eu estava levando os DVDs falando sobre isso, como plantar árvore frutífera, todas essas coisas, né? Cuidar de gado, todas essas coisas eu estava levando, né, na bagagem. Por isso que estava pesado, eu estava carregando 4 mochilas e andando no meio da selva amazônica lá. Se levantasse, por exemplo, onde eu estava, nas estradas que eu estava andando, que é estrada meio terra, meio asfalto, mas ficava assim colado com a floresta, assim. Se levantasse um drone assim, da onde eu estava, e virasse a câmera para um lado, ia ver só a árvore só, do tamanho do continente europeu de um lado, e se a câmera virasse para o outro lado, ia ver também um, uma floresta do tamanho do continente europeu, assim, de árvore. Eu tava no meio da floresta ali. Daí eu dormia dentro da floresta. E ia andando, né? Porque eles não gostam que a gente fica lá parado lá, porque eles não têm nada do que comer. São mais pobres do que os pobres aqui do sul. E os que têm alguma coisa lá
eles não querem dividir, né? Então eles só me ajudavam assim porque eles sabiam que eu ia comer e ir embora, né? Eu só fazia isso, pedia comida. Lá eu pedia. Mas quando eu tava morando aqui na rua, eu não costumava pedir não, porque eu ganhava muito assim, né? Mas essa mania de ficar pedindo igual os moradores de rua pedem, eu nunca fiz isso. Por isso que eu consegui conquistar algumas amizades de pessoas que estão bem estabelecidas aqui na cidade onde eu tô, né? Daí aconteceu tudo isso. Daí esses irmãos, esses 10 irmãos aí que eram em 12, eles começaram a me tratar mal lá na igreja depois do culto lá. Daí vinha um, falava, por que você não levantou quando estava tendo culto? Daí outro ficava fazendo umas perguntas, mas assim, só para saber quem eu era, sabe assim? Maior preconceito, assim, sabe? E eu nem sabia que existia na palavra falando da questão de acepção de pessoas. E eles estavam fazendo acepção de pessoas comigo, isso dentro da igreja evangélica. Eles que falam que acreditam na Bíblia, que são santos, fizeram tudo isso comigo. Uma pessoa que estava ali andando, eu tinha que andar mais de 600 quilômetros para chegar em Manaus. Imagine quanto tempo que eu ia levar andando a pé. Depois eu falo como eu saí de lá, né? Eu andei uns 50, 60 quilômetros até sair de lá, a pé. Demorei vários dias, porque eu andava só 2, 3 quilômetros por dia, porque eu estava carregando peso. E daí o que aconteceu no dia seguinte, desse fato que eu tô contando? Daí eu dormi lá na barraca lá, daí eu acordei. Mas antes de acordar, eu dei uma olhada assim, eu acho que ainda estava até na rede dormindo. E tinha um cara do outro lado que estava me olhando lá. Só que ele foi lá já de propósito já. Acho que esses 10 irmãos aí mandaram o cara ir lá me azucrinar, me atormentar, me ameaçar. Daí quando eu saí pra fora já era tipo assim, acho que umas 9 horas da manhã. E eu tava acordando. Daí ele falou um negócio muito chato assim, do outro lado da rua. Ele tava sentado lá. E eu fiquei com medo. Eu não me lembro o que ele falou direito. Mas ele me chamou de vagabundo, assim, né? Porque eu tava acordando aquela hora. Mas ele fez isso de propósito. Mas aí eu achei que fosse um cara muito perigoso, porque eu não conhecia o cara. E ele falou daquele jeito lá, tipo, me maltratando.